Mostra daí essa lâmpada, por favor. Boa tarde, Cleitinho. Boa tarde, Giovana, Lara, Siqueira, Boa Eduardo, tarde. que entra no Dá Boa Tarde ao Povo. Boa tarde. Boa tarde. Cuidado na vida, hein, Lara? Tô de olho na senhora. Vamos começar ou esperamos mais um pouco? Estão gravando. Bom tê-los aqui, a Cioli, Jordana, Joaquim, Giovana, Boa tarde, Siqueira. Cleitinho. Boa tarde, Ana Lu, Cláudia, Lara e Duda. Então, gente, eu vou projetar aqui um conteúdo, tá? Alguns textos que a gente vai conversando e quem sabe assim, nesses textos a gente pode retirar alguns assuntos que a gente abordou, né, nos capítulos passados. Chegou Melo. Então, a primeira, sim, no entanto, fazendo aí a correção, né? Eu sei que alguns estão fora de casa, mas a gravação ficará disponível aí no YouTube para depois, quando chegar em casa, revisar e quem sabe até antes da prova, na segunda-feira, não é isso? A prova de vocês? Sim. Então, quem sabe até no Eu domingo à queria noite. saber, segunda ou sexta a prova? Teu áudio tá assim travando. Então, antes da A prova, vocês gente podem vai até ter dar uma uma revisada, assistir sexta. novamente essa gravação. Então, como vai ficar gravado, alguns não estão em casa, mas a correção da página 41, que foi para casa, a primeira questão é a letra C e a segunda questão, letra E. Primeira questão, letra C, segunda questão, letra E. Então, um assunto que nós estudamos, eu preparei aqui algumas questões, retomando os assuntos estudados, nós sabemos que a descoberta do Brasil pelos portugueses é no ano de. Podem ligar o microfone. Cadê vocês? 1500? 1500, ok. Mas a efetiva ocupação só se deu em 1530, né? Então, esse período aqui, de 1500 até 1530, eu estou digitando aí na tela. Como é que se chama esse período aqui no meio? Período pré, Pré-colonial. muito bem, né? Colonial. Pré-colonial. Por que que esse período entre a descoberta e a efetiva ocupação, por que que chama-se pré-colonial? Eles ainda estavam vendo se iam colonizar ou não. Eles tinham um comércio estabelecido com o Oriente, havia essa dúvida que Joaquim mencionou, mas depois que o Pedro Álvares Cabral chega aqui em 22 de abril, eles só vão voltar lá com Martim Afonso de Souza em 1500. Nesse período de 30 anos, eles não vieram mais os portugueses? Sim ou não? Eles vieram, sim ou não? Sim. Sim. Como eram essas viagens do período pré-colonial? Era só para abastecer os navios. Isso, extração de pau-brasil. Muito bem, Joaquim. De pau-brasil. Reconhecimento do litoral, né? E vigilância. Numa dessas vigilâncias que eles veem um navio francês rodeando por aqui o litoral e resolvem mandar, salvo engano, 400 portugueses com Martim Afonso ocupar definitivamente essas terras. Então, nós sabemos que, num primeiro momento, essa ocupação foi no litoral. Aí veja essa pergunta aí, a respeito da ocupação e da exploração do território do Brasil colônia após a chegada dos portugueses em 1500.
Analisa as afirmativas. A extensa faixa de litoral voltada, né, para o Oceano Atlântico. Então, o que é que ele está dizendo aí? Que o litoral do Brasil, vamos riscar aqui a tela, à esquerda, ou melhor dizendo, à direita, leste, nós vamos ter o quê? Oceano. O oceano, né? Então, O oceano. o Oceano Atlântico. A extensa faixa de litoral voltada para o oceano foi explorada apenas por portugueses. E aí? Não. Seria falso isso, né? Por que que é falso? Falso. Por que que não? Porque foi explorado por todo mundo que queria colonizar o Brasil, novas terras, coisas desconhecidas. Isso, todo mundo, especificamente, que outros reinos colocaram um olhar de cobiça? Holanda, ó, que alguém está lembrando aqui, Holanda, Siqueira lembrou Holanda, a gente mencionou a França, né, Inglaterra. Então, havia outros interessados nessas novas terras. Além dos portugueses, outros povos, como os franceses, visitaram a costa brasileira e negociaram com os índios. Se a primeira afirmativa é falsa, essa logo vai ser verdadeira. Verdadeira. Se não foi apenas portugueses, foi também franceses, então é verdadeira essa segunda afirmativa. Olha a terceira afirmativa, diz que para os indígenas não havia distinção em trocar, cambiar com os europeus, independente de que reino fosse. Os índios faziam essa diferença ou não havia Verdadeiro. diferença? É Para verdadeiro. eles não era nada. Para eles era tudo igual. Ele não sabia o que era Espanha, o que era Não havia- Portugal, o que era França, né? Era todo mundo branco que vinha do outro lado do mar, ninguém sabe de onde, independente da bandeira que estivesse flamejando lá no mastro do navio, eles negociariam em troca das chamadas bugigangas, né? Que os europeus faziam esse escambo, essa troca pelo trabalho indígena. Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder subir a projeção, as minhas ondas lindas que eu desenhei e o falso e verdadeiro. Chegando aqui, Clara. Veja agora esse outro texto aí. Ó. Quem lê para a gente? Nassau. Tá pequenininho aí na tela de vocês? Nassau afirma o historiador José Antônio Gonçalves de Melo mandou que se vendessem o crédito os engenhos abandonos pelos antigos proprietários que haviam refugiado à Bahia e, ao mesmo tempo, animou os novos compradores acenando com perspectivas de bons lucros. Pronto. Então ele cita aqui um camarada que a gente viu nas nossas aulas, né? Que é o quem? Estou sublinhando aqui na tela o nome dele. O Nassau, né? Marício de Isso, Maurício de Nassau, que transferiu, que focou, deu mais atenção a Recife, que ultrapassou Olinda, que até então era a capital, perdeu o status para Recife, Recife se desenvolveu. Nassau era o quê? Era espanhol, era português, era holandês, era o quê? Era francês, era o quê? Quem lembra? Alguém lembra? Português? Ele era holandês. Então ele foi enviado aqui pela chamada Companhia Das Índias. Isso, abreviação, Companhia das Índias Ocidentais, né? Essa companhia holandesa que criou até, deu nome a esses territórios de Nova Holanda, ele foi enviado pelo governo holandês
para administrar as terras em nome da Holanda. Quanto tempo os holandeses ocuparam Pernambuco? 30, 20 anos. 24 anos. 60. De 1530, Joaquim lembrou, até 1554. 24 anos holandeses ficaram por aqui. Então, o texto que Joaquim leu, a gente acompanhou, está falando do Maurício Nassau, administrador holandês, que, ao se apropriar pelo reino da Holanda, começou aí, o texto disse para a gente, vendendo, oferecendo crédito, empréstimos, sempre visando ao lucro. E a perguntinha seria a respeito da insurreição pernambucana. Quem lembra o que foi a insurreição pernambucana? Fatores que contribuíram para a eclosão do movimento contra o domínio holandês. Isso, uma revolta contra o domínio holandês, né? Ou seja, quando a galera aqui de Pernambuco, portugueses, colonos e algum outro que já havia nascido no Brasil, os colonos portugueses aqui no Brasil, eles se juntam com aquela galera que estava devendo aos holandeses e vão brigar aí para expulsar os holandeses. Então, a respeito dessa revolta para a expulsão dos holandeses, chamada de Insurreição Pernambucana, foi uma luta travada entre portugueses e espanhóis para pôr fim à União Ibérica. Falso ou verdadeiro? Espera um pouco, professor. Isso aconteceu quando? Veja, falando sobre isso aí, nós temos na livro didático, na página 11. Não, tá perguntando o ano. 1645 a 1654. Ou seja, 14 anos, aliás, 15 anos após a presença holandesa. E a letra diz que a insurreição pernambucana foi uma luta travada entre portugueses e espanhóis para pôr fim à União Ibérica. Mentira, a União Ibérica foi depois. Né? A União Ibérica chegou ao fim em 1640. Né? 60 anos durou, de 1580 a 1640. Vamos relembrar essas datas? Uhum. Vou ficar aqui na tela novamente, hein? Então, nós tivemos aí 1580, o início da União Ibérica, que durou até 40, 60 anos, aliás. Da União Ibérica. Eu acredito que todo mundo lembra o que foi a União Ibérica, né? Sim. Quando Portugal ficou sem rei e ficou sendo administrado pelo rei espanhol. 1580, 60 anos, até 1640. Então, nesse inteirinho, nesse intervalo de tempo aqui, é onde nós vamos ter, deixa eu colocar aqui na linha de baixo, em 1630, né, nós vamos ter aí a ocupação holandesa. 24 anos de ocupação holandesa. Então, até o ano de 1654. Vamos colocar aqui embaixo a ocupação holandesa. Então, o que é que nós temos aqui? Que quando os holandeses ocupam Pernambuco, quem é que está no comando, mandando nas terras? É o rei português? O rei holandês. O rei espanhol. O rei espanhol, muito bem, Joaquim. E aí, em 1640, termina a União Ibérica, Portugal volta a ter rei, e aí se depara com esse problema. Os holandeses invadiram a terra da gente. Né? E a pergunta que o Joaquim fez, está lá na página 11. Em 1645, nós tivemos aí a insurreição pernambucana. Vou colocar aqui entre parênteses para vocês lembrarem que se trata de uma data, a insurreição pernambucana, que aconteceu aí
nesse intervalo de tempo. Aí vem a pergunta agora, sobre a insurreição pernambucana. Foi a insurreição pernambucana, que aconteceu em 1645. Então, durante a ocupação holandesa, ela aconteceu. Foi uma luta travada entre Portugal e Espanha para por fim a União Ibérica? O Joaquim já disse que não, porque a União Ibérica chegou ao fim em 1640. Então, já descartamos essa primeira aqui. Foi um movimento promovido por diversos grupos sociais para expulsar os holandeses? Não. Letra C. Foi a denominação da luta travada pelos holandeses, uma luta deles e não contra eles, travada por eles, para invadir a Bahia? Não. Não, foi em Pernambuco, né? Insurreição pernambucana. Foi um movimento para expulsão dos holandeses sem a participação dos senhores de engenho? E aí? Não. Os O senhores senhor de engenho participaram. Muito bem, Joaquim. Falso. Foi um movimento de revolta dos escravizados, de formação e defesa dos quilombos? Não. Não, tem nada a ver com quilombo. Então, foi um movimento promovido por diversos grupos. A gente poderia acrescentar aqui, né? Entre eles, os fazendeiros. Eu sabia, não disse nada. Bem, os fazendeiros do açúcar. Para a expulsão dos holandeses. Essa observação aqui, ela cabe melhor aqui. Diversos grupos sociais, entre eles os fazendeiros açucareiros, para expulsão dos holandeses. Alguém poderia ler esse outro texto dessa primeira janelinha, desse primeiro quadrado? Clara, alguém? O primeiro texto é esse aqui A poesia. Tá, vou tentar. Tá pequeno A aí na sua poesia... tela? Não, aumentei. Ok. Ai, peraí, tá saindo. A poesia é grandeza, imensas, indomável, energia, meu Deus, tenacidade incomparável. Nesses bondos de aventureiros que sem itinerários, sem bússolas, sem abrigo, lá se iam a conquistar de remoto sertão misterioso e obstinados, sem desanimar ante inúmeros catástrofes, percorreram o interior do Brasil durante um século inteiro, descortinam regiões, saiu, descortinam regiões enormes, sustentando longas e sanguinolentas campanhas, descobrindo o ouro e os diamantes. Minas Gerais, Mato Grosso, peraí que saiu! Mato Grosso, o oeste de São Paulo, foram explorados, sem intervenção do governo, graças à audaz iniciativa deles. Pronto. Clarinha e os demais, Joaquim e os outros. Esse texto, Siqueira, está falando de quê? Hein, a Os senhora? bandeirantes Dos entrando. bandeirantes. Dos bandeirantes, que eles foram Isso. para o interior para atrás de drogas de sertão, ouro, essas coisas. Mas aí, Clara, esse texto está falando bem ou mal dos bandeirantes? A favor ou contra? Assim, depende Ah, da parte que fala ele não tá falando nada sanguinolenta. que tá do lado deles ou tá contra eles. Não Mas veja tá. que ele tece alguns elogios aqui, ó. Grandeza, Imensa, indomável, essas imensa. coisas. Ele tá dizendo como eles estavam se sentindo, mas não tá dizendo que ele tava do lado. Ele não tá dizendo que Olha, tá do não lado dele. desanimavam, ele traz aspectos positivos, Joaquim. Descortinam regiões, um povo de coragem, né? Pra ter dinheiro. Gente de iniciativa, gente que não é parada na vida. Veja que são uma versão positiva dos bandeirantes. Agora, olha o próximo. Lê aí, Joaquim, o próximo. A partir de 1619, Cadê aqui? A partir de 1619,
intensificaram os ataques contra as reduções jesuítas e os artesãos e agricultores guaranis guaranis foram escravizados em massa. No entanto, muito antes de surgirem os primeiros locais da Bacia do Prata, os paulistas já percorreram o sertão buscando na preação do indígena o meio para sua submissão, ligados a uma cultura de subsist- subsistência, substância Subsistência. baseada no, baseada no trabalho escravo dos índios. Os paulistas começaram suas expedições e Apresamento. apresamento em 1562, quando João Ramalho. Ramalho, eita porra, é difícil, hein? Ramalho atacou as tribos do Vale do Rio Paraíba, os locais organizados pelos jesuítas no interior do continente. Foram para os paulistas um presente dos céus. Reuniu milhares de índios adestrados na agricultura e nos trabalhos manuais. Para os paulistas, atacar esses locais era uma vida mais fácil para o enriquecimento. Pronto. Esse segundo texto também está falando dos bandeirantes. Agora, perceba que não é tanto uma visão positiva quanto o primeiro, né? Está dizendo que eles atacavam as reduções. Todo mundo lembra o que eram as reduções? Aldeamentos ou missões jesuíticas? A senhora e os demais Era lembram? para catequizar os índios. Isso, era aqueles locais de convivência indígena, locais criados pelos jesuítas para reunir os índios ali e catequizá-los. Os índios também moravam, né? Tem que entender que passou a ser uma morada, um abrigo, um espaço de convivência dos índios, criados e administrados pelos jesuítas. Então, não é novidade, vocês já sabem, que os bandeirantes que queriam prender indígenas para vendê-los como escravos atacavam essas reduções, né? Os paulistas já percorriam o sertão, prendendo preação do indígena, baseada no trabalho escravo dos índios. Começou lá em 1562. Então, essa imagem negativa de que eles prendiam os índios, atacavam os índios. Enquanto o primeiro texto traz uma imagem positiva do bandeirante, o segundo texto traz uma imagem negativa, sobretudo de violência para com os indígenas em busca do enriquecimento. Ou seja, era um povo aí ganancioso, os bandeirantes. Então, os textos se complementam, uma vez que enaltecem a figura heróica dos bandeirantes paulistas? Falso ou verdadeiro? Oi? Falso. Por que falso? Porque são olhares diferentes. São olhares diferentes, né? Pode até se complementar, dar duas visões distintas que complementam. Um traz um aspecto, outro traz outro. No entanto, ambos não enaltecem. Um enaltece, o outro denigre. Muito bem, Jordana. Letra B. A relação entre os textos é impossível, já que o primeiro trata da expansão territorial e o segundo do aprisionamento de índios. Falso ou verdadeiro? Cadê vocês? Cochilaram? E aí, Joaquim, Jordana Siqueira, Clara, Ramalho? Tenho medo de responder. Veja, no início a gente já percebe aqui uma contradição nessa letra B. É impossível fazer uma relação entre os textos? Não tem nenhuma relação de um texto com o outro? Um só está dizendo que eles Temos. eram muito esbravadores, corajosos, mas o outro está dizendo como eles agiam para capturar os índios. Mas ambos falam dos bandeirantes, não falam? A única coisa que se assemelha, mas o outro é o ponto de vista diferente de cada Isso, um. mas existe uma relação. Embora um seja um aspecto positivo, outro negativo, mas estão tratando do mesmo tema, né? E o primeiro não trata, quer dizer, trata da expansão territorial, né, que eles se aventuraram
pelo sertão, sem bússola, sem mapa, sem nada, só na cara e na coragem. E o segundo trata-se do aprisionamento de índios, mas é possível sim estabelecer uma relação entre os textos. Não é uma relação impossível, é possível. Letra, então é falsa essa letra B aqui. Letra B é falsa. Letra C, os textos se contradizem, pois o primeiro duvida da participação dos paulistas no processo de expansão territorial. Os textos se contradizem, pois o primeiro duvida, teria que tirar esse acento aqui, né? Duvida da participação dos paulistas no processo de expansão territorial. Falso ou verdadeiro? Joaquim, Jordânia e os demais. A Cioli. E aí, Clara Siqueira. Giovana. Falso ou verdadeiro essa letra C? Falso, eu É acho. falso. Por que que é falso? Não quero saber, não. Primeiro que eles não se contradizem, né? Apenas têm pontos de vista diferentes. Não é que o segundo texto esteja desmentindo o primeiro. Não é uma contradição, é um complemento. Segundo erro aqui da letra C, é dizer que o primeiro texto duvida da participação deles, dos bandeirantes, na expansão territorial. Ele não duvida, pelo contrário, ele enaltece. Diz que foi graças à coragem dos bandeirantes que as fronteiras se expandiram. O território não ficou restrito àquela linha divisória do Tratado de Tordesilhas, mas aumentou. Então é falso por isso. Letra D. Os textos se complementam, uma vez que criticam a participação dos bandeirantes no massacre e na escravização de povos indígenas. E aí, gente, é falso ou verdadeiro? Hein? Faço. Por que que é falso? Porque o primeiro enaltece os bandeirantes. Na alternativa C, está dizendo que nenhum dos textos só xingam os bandeirantes, mas não, o primeiro enaltece. Os textos se complementam muito bem, Siqueira. Mas não, os dois textos não criticam, só o segundo que criticam, né? Esse massacre e essa escravização. Não são os dois, somente um. Então é falso por isso. Eles se complementam, sim, mas os dois não criticam, só o segundo que critica. O segundo texto contesta o primeiro ao eliminar a imagem dos paulistas como figuras heróicas. Seria essa a alternativa correta, né? Ficou claro aí, galerinha? Ficou. Os textos se complementam, embora o segundo conteste a versão do primeiro, porque o primeiro apresenta como um herói, enaltece, mas o segundo complementa falando dos bandeirantes, só que dando um outro ponto de vista, né, de que eles não são tão heróis assim. Tem um pouquinho de vilão aí. Não, né? é que um tá dando ponto de vista que, na época, o povo dos bandeirantes achava como eles eram, mas o outro tá dando ponto de vista de como as outras pessoas achavam que os bandeirantes eram. Isso, entenderam aí? Este mesmo local também pode ser chamado de missões. Olha aí, as missões desempenharam um papel importante na colonização do norte. Né? As missões foram importantes aí, sobretudo no norte. Responda aí, verdadeiro ou falso? As missões foram bem-sucedidas na proteção dos índios, criando comunidades livres e igualitárias? Por que não? Falso. Porque tinha os bandeirantes. Tinha os bandeirantes que atacavam, né? Apesar de sua utilidade, as drogas do sertão nunca foram mercadorias valiosas. Por isso, os religiosos não têm interesse em explorá-las. E aí, Joaquim? Tá certo ou tá errado essa afirmativa? Falso? Tá falso, né? As drogas do sertão, aquelas plantas que os bandeirantes descobriram, era um dos objetivos dos bandeirantes, o reconhecimento da fauna e da flora, aprisionar indígenas e expandir as fronteiras, né?
Então, as drogas do sertão sempre foram mercadorias valiosas. Quem está dizendo que nunca foram, está errado. Foram sim. E os religiosos exploraram sim. Aqui está dizendo que eles não tinham interesse em explorar as drogas do sertão, as plantas medicinais do interior. Os religiosos tinham sim interesse e o fizeram. Muitos jesuítas se dedicavam a estudos, elaboração de livros que continham digamos assim, o benefício que aquelas plantas traziam. Eles elencavam, listavam isso em vários livros. Terceiro parênteses, muitas das missões deram origem a vilas e cidades na atual região norte, atraindo não apenas os indígenas, mas também indivíduos de diversos grupos sociais. Tá certo ou tá Verdade. errado? Verdade, né? O último parênteses, Acioli. As missões foram muito mais um instrumento de usurpação das terras dos índios do que uma proteção aos nativos. E aí? Verdade. Verdade, né? Por que que verdade? Porque mesmo lá, protegido do bandeirante, morando na Estavam missão, forçando eles a fazer aquilo. muito bem, Joaquim, estava forçando o indígena a esquecer sua cultura, sua personalidade e a abraçar o estilo e o modo de vida português. Excelente. Por último, temos aqui para ligar essas colunas, ó, durante a vigência da União Ibérica, durante o decorrer dessa União Ibérica, que a gente já iniciou relembrando, durou 60 anos, de 1580 a 1640, durante esse período da União Ibérica, relembrando, o período da União Ibérica, o período que Portugal ficou sem rei, tendo seu reino e suas terras administradas pelo rei espanhol. Durante esse período, muitos acontecimentos e mudanças ocorreram. Vamos relacionar aí. A gente iniciou relembrando de modo que vai ficar fácil, né? Expulsão dos holandeses foi em que ano? 1630. 1654. Em 30 foi o início da ocupação holandesa. Letra D. O início da União Ibérica. A gente acabou de dizer aqui. 1580. Isso, 1580. Por último, o fim da União Ibérica, 1640. Tá? Moleza, Acioli. Mais ou menos assim. Tô preocupado? Tô, mas vai dar tudo certo. Vai. Tá fácil. E aí, Siqueira, Giovana, Joaquim, Jordana, para a gente concluir, já estamos nos 2 últimos minutos tudo permitidos pelo Zoom. Mas quando Sim. chega na hora da prova, eu me esqueço de tudo. Não, mulher. Interessante. O cérebro funciona um ano inteiro, mas quando é a prova, aquela Quando peste chega esquece na tudo. prova, tá tudo errado. Ó, Duda tá Isso é dizendo que a gente verdade. errou aqui a lista lá das letras. Mas deu para entender, né, Duda? Lá a ordem, quando começa, quando termina. Ô, professor, tirar uma Sim. dúvida. Se a pessoa tipo assim, não passar sei lá, como eu posso explicar? Não, tipo assim, não acertar todas as questões simuladas. Tem a possibilidade de passar pelos pontos das atividades que teve pelo ocorrer do ano? Depende, Sim. só o aluno que mostra o rosto todo. Quem mostra só a banda da orelha direita não tem, não. Não vai passar, Isadora, Professor, que também uma pena. dúvida que eu tenho. Se a pessoa não passar no simulado e vamos supor, um aluno tirou a no A nota alta em todas as atividades. tirou Sei. tipo excelente em tudo e Em, não passa no simulado, Eu. vai para recuperação? em história conta, né? Tinha gente que nem precisava fazer essa prova aí, mas como o nosso coordenador é muito ruim, vocês vão ter que fazer. Quer dizer, não é ruindade dele, não, eu estou brincando. Mas é porque Ô, precisa professor, ter uma nota você sabe computada que lá nos Jordana tá no arquivos. carro com o pai dela dirigindo, né? Não é? Senão ele vai terminar aí de tanta raiva aí.